Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é do capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 19 da primeira carta de São Pedro. Se trata de uma série de exortações dirigida a esta comunidade da Ásia Menor e, é claro, dirigida a todos nós cristãos. Ainda que seja dentro do contexto daquela época, os ensinamentos são muito mais que atuais, pois traduz para a vida de uma comunidade cristã as virtudes que precisam ser praticadas e aquilo que deve ser evitado, renunciado, segundo a vida nova que recebemos de Cristo. E logo no versículo 1, o autor sagrado nos diz que como Cristo padeceu, e aqui padeceu quer dizer, ele sofreu na carne, e o sofrimento de Cristo é conhecido por nós, tudo aquilo que ele sofreu, nós precisamos também nos armar desse mesmo pensamento. Quem padeceu na carne rompeu com o pecado. Quem de nós já não padeceu na carne? E padecer na carne são os sofrimentos que nós experimentamos na carne, doenças, enfermidades, tribulações, angústias, dificuldades e tantas outras coisas que flagelam o nosso físico. Cristo na cruz, ele não sofreu somente um flagelo físico, ele sofreu um flagelo psíquico, espiritual, psicológico, emocional e com certeza também físico. O flagelo de Cristo foi total. Ele carregou sobre si todas as nossas dores. E não foram somente dores físicas. Quando a gente padece em cima de uma cama, enfermo, doente, não é só o corpo que está padecendo. O emocional está, o psíquico, o psicológico também está. Enfim, todos nós padecemos em diversas circunstâncias na carne. Por isso que o nosso sofrimento, nós aprendemos isso lá com Paulo, escrevendo aos Gálatas, que todo sofrimento, ele se associa ao sofrimento de Cristo na cruz. Nós completamos na carne aquilo que faltou ao Cristo na sua paixão. Creio que não faltou nada a Cristo na sua paixão, porque sua paixão, seu sofrimento foi intenso, mas é a forma mística e espiritual que nós compreendemos e olhamos o sofrimento humano. Ora, Cristo, que não teve pecado, sofreu e padeceu pelos nossos pecados. E nós, se sofremos e padecemos com Cristo os nossos próprios sofrimentos, nós não podemos fazer outra coisa a não ser também romper com o pecado, a fim de que no tempo que nos resta, aqui no corpo, nós não vivamos segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque as paixões humanas, elas são as verdadeiras volúpias aqui do nosso corpo. Elas estão, muitas vezes, nos puxando para fora, para desejos, para vontades. E são vontades de todos os jeitos. É o egoísmo, é o orgulho, é a soberba, é a vaidade, é a inveja, é a concupiscência enganadora, tentadora, é a sedução, é as paixões humanas, é a bebedeira e todas aquelas coisas que são próprias da carne humana. São desejos humanos, muitas vezes ardentes, que são dentro de nós. Por isso, esse tempo que nos resta no corpo, não vivamos segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Aí ele vai fazer uma memória, o autor sagrado, dizendo, olha, basta o tempo que nós temos aquela vida passada, vivemos segundo os caprichos dos pagãos. Aí vai lembrar todos os pecados, luxúria, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e um monte de pecados, e cada um podia enumerar a sua lista de pecados. Algumas pessoas já não viveram talvez pecados tão grandes. Alguns foram realmente libertados de ondas pecaminosas, de vidas pecaminosas, mas todos nós temos uma tendência pecaminosa em nós. E Cristo nos libertou dela. Agora, quando a gente vivia uma vida errada no passado, aqueles que não foram libertos e continuam naquela vida, o que diz a palavra? Eles estranham.
porque nós não estamos mais lá com eles, nós não estamos mais levando a vida desgarrada na libertinagem, por isso muitas vezes eles nos cobrem ou de calúnia, ou de insultos, ou dizem que ficamos loucos, fanáticos, ou que viremos beatos, e todas aquelas coisas que nós já conhecemos. Mas ora, eles também darão conta. Aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois por isto é que o Evangelho foi pregado também aos mortos, porque até os mortos vão dar conta. Eu digo os mortos, aqueles mortos que nós vimos no capítulo de ontem, que não conheceram o anúncio de Cristo, mas aqui tem um elemento muito importante. Mesmo a quem não foi anunciado o Evangelho, mesmo quem viveu na vida toda na ignorância, será julgado pela sua consciência. Óbvio que a consciência é mais reta, a consciência é menos reta, mas lá no fundo, quando estudamos lá no início da carta aos Romanos, no fundo da consciência de cada ser humano há uma luz. Há uma luz indicando pelo que é certo, pelo que é errado. Todo mundo tem uma noção daquilo que se deve fazer, daquilo que não se deve. Tanto que a maioria das coisas erradas que se fazem, as pessoas a fazem escondidas. A não ser que a pessoa já perdeu todo o senso da vergonha, do bom senso, e ela já, de uma forma assumida, faz o que é errado. Impossível alguém que rouba não saber que rouba é errado. Alguém que mata não saber que... Tanto que a pessoa que mata, que rouba, ela se esconde. Porque ela sabe cometer algo errado. Então, ainda que ela não tenha uma consciência cristã, ela tem uma consciência da verdade. E aí se vai para as outras práticas também. Então, é preciso que nossa consciência esteja acesa, porque todos, sem exceção, seremos julgados pela nossa consciência. No entardecer da vida, é como se tirássemos de dentro de nós a nossa consciência, ela será apresentada diante de Deus. Aí uma pessoa que já perdeu a consciência, ela será julgada pelo tempo que teve consciência. Que seja o mínimo de consciência. Mas conscientemente, aquilo que eu cometi de errado, eu preciso prestar conta. Por isso, a partir do versículo 7, a iminência escatológica, ou das coisas finais, tomou a direção agora da carta. O versículo 7 diz que o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Não precisa termos dúvidas, nem sermos apocalípticos, para acharmos que o fim está próximo. Eu nem me refiro aqui ao fim do mundo, que vai acontecer aquela grande catástrofe apocalíptica. Esse fim sempre vai estar mais próximo. Mas o fim da vida humana, o fim da nossa vida, você já viu tanto que a nossa vida já passou? Nós éramos crianças ontem, e toda uma geração que nós conhecemos, de pessoas que conviveram conosco, boa parte daquela geração, inclusive, já passou. E daqui a pouco seremos nós também. Para dizer que o nosso fim, que é o fim pessoal de cada um de nós, está sempre próximo. Ninguém pode se avantajar de dizer que vai viver mais 40, 50, nem 10 anos, nem uma semana. Porque o fim está sempre próximo. Nós estamos sempre tocando nos limites da vida. E os limites vêm ao nosso encontro sem que a gente menos possa querer ou imaginar. Seja o fim por causa dos nossos limites físicos, seja por causa dos nossos limites na saúde, seja por causa de acidentes, de tragédias, de coisas inesperadas. É tomar consciência de que o fim está sempre próximo. Não viver de uma forma assustada, com medo, temerosa, mas viver de uma forma prudente e vigilante, como fala a palavra. Se vivermos a nossa vida de uma forma prudente e vigilantes na oração, não temos por que ter medo do fim, porque o fim é apenas de uma vida terrena. Mas quando temos a vida em Cristo, nós já temos a dimensão da eternidade. Por isso a morte não nos assusta. A única morte que nos assusta é a morte daquele que não tem a vida em Cristo. Ou se levamos uma vida mais ou menos. Então, como o fim está próximo, é importante ter prudência. É muito importante ter uma vida vigilante na oração. E por isso, algumas virtudes nos ajudam a manter sempre a alerta acesa. Primeira delas das virtudes, e é uma pérola preciosíssima, o versículo 8. É preciso sempre manter ardente a chama da caridade. A caridade, ela nunca pode cessar.
Lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus faz referência ao fim dos tempos, ao fim de todas as coisas, ele faz uma interrogação. Primeiro ele interroga sobre a questão se o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra, mas ele diz mais ainda, a caridade, diante do crescimento da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. E você veja que a iniquidade reina no mundo em que vivemos. Iniquidade da pior espécie possível. Tem iniquidade dentro da igreja, fora da igreja, no mundo, na sociedade, nas casas, nas famílias. A iniquidade é a perversidade sobre todas as espécies e maneiras. E quando as pessoas se escandalizam diante de tanta perversidade, a caridade esfria. Mas é o contrário, nós precisamos incendiar os sentimentos de perversidade que tem na humanidade, até na nossa própria humanidade, na nossa própria natureza, com uma caridade viva, com uma caridade verdadeira, com uma caridade autêntica. Por isso, não deixemos a caridade esmorecer, não deixemos a caridade morrer. Pelo contrário, nós precisamos incendiar a caridade em nós, o amor entre nós. Caridade em casa, caridade na família, caridade no trabalho, mas sobretudo uma caridade para com os irmãos mais pobres, mais necessitados, mais aflitos, aqueles que estão sofrendo, que não nos falte a nossa caridade. Este é um sinal da nossa vigilância evangélica. Se nós fecharmos nossa vida nas preocupações somente com as nossas coisas, ficaremos rapidamente depressivos, apreensivos e perderemos o sentido e o sabor da vida. Viver a caridade num sentido mais pleno é que nos deixa incendiados no coração de Cristo. Além disso, tem outra coisa, a caridade ela apaga uma multidão de pecados. A caridade é a grande penitência. A caridade é o modo de nós remediarmos muitos pecados que cometemos e não reparamos. Isso não vale aquele ditado ou aquela prática que a pessoa faz uma maldade com a outra e a caridade com a outra. Não. É para evitar o mal, é para evitar o pecado. Mas aqui tem pecados que nós não reparamos, não fizemos a reparação devida a ele, e a caridade ela tem essa função reparadora. Exerça a hospitalidade uns para com os outros, sem murmuração com os outros, como bons dispensadores das diversas graças de Deus. Então, hospitalidade, acolhida, a generosidade para com a necessidade do outro. E seja, por favor, um dispensador, alguém que coloque o seu dom à disposição dos outros, sobretudo o dom da palavra, para anunciar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, que é um ministério, para ser exercido com uma força divina, a fim de que em todas as coisas seja glorificado Deus por Jesus Cristo, a Ele a glória, o poder por toda a eternidade. Amém, aleluia. Seja mesmo um anunciador da palavra de Deus, porque é só assim que nós podemos incendiar a caridade no coração dos irmãos. Agora, do versículo 12 até o versículo 19, é uma perícope ou um pedaço que assume outro sentido, ainda que seja ligado ao sentimento escatológico, mas está falando sobretudo sobre a questão da provação. Não se deixe perturbar o coração no fogo da provação. Como se a provação fosse alguma coisa extraordinária, Deus que está me provando. Não, nós já superamos isso, porque Tiago nos mostrou que Deus não prova, ou Deus não tenta ninguém. As provações da vida, elas acontecem porque estamos vivos, e por isso passamos por circunstâncias da vida que são muitas vezes dolorosas, mas não coloque isso como se isso fosse algo extremamente extraordinário, de forma alguma. Pelo contrário, quando isso acontecer, vamos nos alegrar. Na provação é possível e pode-se ter alegria, porque nós experimentamos o Cristo crucificado, mas nós experimentamos os frutos da sua ressurreição em nós. O problema é se alguém sofrer, nos diz o versículo 15, sendo um homicida, um ladrão, um difamador, ou cobiçador do que é alheio. Ou seja, eu estou sofrendo por causa do meu pecado, isso é triste. Mas se eu estou sofrendo porque fiz o bem, porque pratiquei o bem, não, eu estou unido a Cristo no mistério da sua cruz e na sua redenção. Padecer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique o nome de Deus, glorifique o Senhor por ter o nome de cristão.
E ora, aí voltamos novamente ao sentido escatológico a partir do versículo 17, porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. O julgamento interessante começará da própria casa de Deus. E quem é a casa de Deus? Aqueles que vão à casa de Deus, aqueles que são batizados, aqueles que são cristãos, aqueles que vivem quanto mais próximo de Deus, o julgamento primeiro vem sobre ele. Agora, Pedro faz uma advertência, o autor sagrado. Ora, se ela começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? Não somos melhores que eles, mas temos mais consciência e mais luz evangélica. Também devemos ter mais responsabilidades diante do julgamento que será feito a todos nós. Assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao Criador, fiel, praticando o bem. É a melhor maneira de encomendarmos nossa alma, o nosso coração a Deus no julgamento final é praticar o bem, sem olhar a quem, mas saber que eu estou semeando para a eternidade. Que Deus nos dê todas as virtudes evangélicas e nos ensine a viver a sua palavra, colocando em prática seus mandamentos e ensinamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.